E vamos lá para mais um Liga da Política. E aí, Cissa, tudo bom? Olá, tudo ótimo. Melhor agora aqui com vocês. Ah, maravilha. Ari Mesquita. Imagine, 52 episódios eu te aturando pra alguma maneira. Imagine, se pra você é difícil, imagina pra mim. Você já deu pra sentir como é que ele tá hoje, né? Eu A primeira tô frase dele já foi... Eu estou preocupado com o nosso convidado de hoje. Também. Porque Ari é o problema deste programa. Isso O problema deste programa é Ari. Ele sentou logo do seu lado. Com a Sou roupa tão parecida, calmo. Ele sentou então... logo do seu lado. Eu tô zen hoje. Estamos aqui hoje com André Fraga, meu querido amigo vereador de Salvador. Que programa é bem leve, é bem descontraído, é ótimo. É ótimo de fazer esse programa aqui. É muito divertido, né? Não? É. Só tem um problema aqui no programa, mas você vai entender qual é o Não vou problema. dizer quem é, não. Você vai entender qual é o problema do Tô programa. calmo. Ô, Ari, tô pegando no seu pé. Viu? Estão pegando no meu pé, É estão porque pegando ele no meu pé. cuidado, ele vai macio. Daqui a pouco ele nessa faz fala. aquela perguntinha mais... Você vai ver. Nessa. Só tome cuidado. Mas a gente começa o programa assim, meu amigo. Eu quero que você conte a sua história, eu quero que você explique para quem está nos ouvindo, né? Como é que você chegou no processo político, como é que veio essa paixão pela política, pelo meio ambiente que você tem, que você entrega no seu mandato. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de que hora a galera vai assistir a gente. Paulo, Cissa, Ari, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje batendo esse papo, conversando, falando de política, de tantas coisas que imagino que a gente vai falar aqui. Vou tentar resumir um pouco da minha história, né? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, vim para Salvador morar aos 18 anos, e aí quando eu cheguei aqui, aos 18 anos, eu fui para a faculdade, estudar engenharia ambiental. Na faculdade de engenharia ambiental, eu comecei a me envolver inicialmente com a criação de um jornalzinho do curso. Depois do jornalzinho do curso, a gente criou um diretório acadêmico DCE, União Estadual de Estudantes Universitários, depois o UNE, fui presidente da Federação de Estudantes de Engenharia Ambiental. Depois, no meio do caminho, eu me filiei ao Partido Verde. Eu costumo dizer, esse ano eu estou fazendo 20 anos de filiado ao PV. 20 anos de filiado ao Partido Verde. Você filiou o quê? Com 6 anos de idade, 7 anos de idade, mais ou menos? Quem me dera. Desde quando começou a fazer militância, sempre foi PV? Eu nem sempre, só tive um partido. É porque a gente fez militância junto, eu tenho 25, você deve ter uns 27 no máximo. Mas eu tenho 20 anos esse ano, fiz 20 anos, me filiei, eu tenho 39, então foi lá com os 19 anos. Isso mesmo. E aí, eu comentei essa semana que eu me filiei ao PV meio que achando que era uma ONG, assim, sabe? Não entendia muito bem o que era partido, não entendia muito bem o que era política partidária, não entendia o que era política estudantil. Né? Ali eu estava descolado, estava no dia a dia. E PV, antigamente, há 20 anos atrás, a única referência do PV aqui na Bahia era Bassuma, né? Bassuma entrou depois de mim. Exatamente. Foi mesmo. Edson Duarte, Gilberto Gil. Gilberto, Juca Ferreira. Juca Ferreira. Na verdade, a referência que eu tinha presidente. para me filiar Não foi foi candidato a Juca. presidente. Foi Juca. Não, presidente não. Não foi candidato a presidente? Quem foi não? foi Sirquis. Foi- Sirquis e Gabeira. Aí. Gabeira. Juca foi secretário executivo de Gil, depois virou ministro da Cultura também. Sim. Ele era do PV. Hoje não está mais no PV. Mas a minha referência foi o Juca, que era vereador em Salvador na época. Sim. E aí me filiei, comecei a militar. Eu não tenho, como eu sou do Rio de Janeiro, não tenho nenhum parente aqui na Bahia, nenhum parente político, não entrei. Enfim, bati na porta, me filiei. Comecei a militar como militante comum. Vai para entrega panfleto, segura a bandeira, vai para os eventos. E aos poucos fui criando minhas relações dentro do partido. Fui chegando próximo à minha formação universitária, ao mesmo tempo que eu fui deixando de me dedicar ao movimento estudantil, que eu não queria ser militante estudantil profissional, com 40 anos fazendo política estudantil. Como alguns fazem. Como alguns. Você se formou no tempo certo? Não. Aí não tem como, aí pedir demais, né? Já é demais, né? Aí pedi demais. Então você né, faltou pouco, né? Era 5 anos, Formou em 10. eu me formei em 8. anos. Teve gente Teve gente aí que... foi mais, né? De 8. Não, nada disso. Com 6 anos e meio. Foi? Isso porque eu fui forçado, eu fui forçado a me formar. A dona da faculdade virou pra mim e falou assim, ó, se você não se formar, vai ser o primeiro jubilado e único dessa faculdade. Eu falei, pô, por isso que você não Eu tinha fui mais ou opção. menos assim. Chegou um momento que eu já não me sentia à vontade. Isso. Eu sentia à vontade, não queria mais. Eu comecei a olhar assim, meus amigos se formando, É. você ficando, aí chegando numa geração nova. Comecei a me sentir bem. É hora de deixar o espaço para quem E tá aí, chegando. eu falei, chegou 2 semestres, eu peguei 6 matérias que a gente pegava, eu peguei 8, 9, 10 matérias para me formar. E aí passei, então, reduzir essa dedicação ao movimento estudantil, passei a dedicar mais ao Partido Verde.
Naquele momento, já que com minhas relações, eu comecei a trabalhar com o Edson Duarte, que o Paulo citou aqui, que é deputado federal da gente, que chegou a virar ministro do meio ambiente, né, do governo Temer. E aí, depois, Edson virou candidato a senador, a gente correu atrás, Edson não se elegeu, comecei a trabalhar com o Euros Ribeiro, que foi do PV, presidente da UPB, agora está como prefeito, está como deputado estadual, já foi prefeito de Mogi da Lapa. E aí, nesse período, eu virei presidente do PV de Salvador, 2010. E aí montamos uma chapa de vereador, o PV estava 10 anos sem eleger nenhum vereador em Salvador. Não fazia nem a metade do coeficiente eleitoral. A gente conseguiu montar uma chapa, elegemos 2 vereadores, emplacamos a vice-prefeita. Aí o prefeito Assemineto eleito me convidou para participar do governo. Fui subsecretário, secretário, depois aí candidato a vereador e aqui estamos. Agora você é formado em engenharia ambiental. Exato. Né? Você já foi para essa pauta muito jovem. Você é muito jovem ainda, mas ainda com 20 anos você já falava sobre isso, já queria lutar sobre isso. O que não é tão comum, né, para um jovem. O que é que te levou para a pauta ambiental? Já era algo que você queria lutar? Você tem na família alguém? Quais são os seus políticos que te inspiram? Na verdade, é isso. Assim, não foi uma coisa que eu... Assim, foi um negócio meio... Eu saí da adolescência no Rio de Janeiro e vim pra cá, né? Morar aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, eu vim morar porque vim morar com meu pai. Meu pai tinha uma empresa de saneamento aqui. E aí meu pai sugeriu, falou, André, por que você não estuda engenharia ambiental e tal? Eu fui meio assim. Confesso que eu fui mais pelo ambiental e menos pela engenharia. Sim. Eu não sou muito da área de exatas. Eu sou mais da área de humanas. E aí eu sofri para me formar em engenharia. Algumas disciplinas foram duras, assim, física, cálculo, foi difícil. Somos 2. Mas Eu costumo... 3, 4. 4, é. Eu costumo dizer que meu irmão é contador, é matemático e engenheiro. E minha mãe e minha irmã é contadora, né? Aí eu que fui para a área de humanas, você, né? eu digo, ó, com conta, eu não quero conta. Boa frase. Mas me dediquei, consegui passar, enfim. Mas acabou que eu me dediquei mais à política, acaba sendo humanas, né, e tal. E aí fui me aprofundando nessa pauta e comecei, de fato, a gostar dela, para além daquela motivação inicial, que era uma motivação... Confesso que era um adolescente que era um pouco sem rumo, assim, sabe? Aquele adolescente que não Faz parte É da até adolescência. normal. Mas faz parte É da comum, adolescência. porque eu acho um Adolescência é absurdo isso, você querer exigir de um adolescente que ele decida o que ele vai fazer O com que ele a sua quer vida. ser. Não é com 16, hoje a gente vive aí com a medicina, a gente vai viver até os 90, os 100 anos. Com Aí você certeza. com 16 anos, 18, você tem que decidir o que você vai fazer da sua vida. E aí, nesse sentido, eu comecei a criar, e aí me conectar com referência. Então, na política a gente tinha Fernando Gabeira, tinha o próprio Juca na época, Gil. Hoje tem Marina Silva, a gente tem Chico Mendes, na época era uma referência, apesar de já não ser mais vivo. Eduardo Jorge, que foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo e candidato a presidente pelo PV, Alfredo Sirquis, enfim, referências nacionais nessa pauta, nessa agenda. Sim. Entre outras, tem o Carlos Mink, que foi fundador do PV, mas hoje não está mais no PV, mas é deputado estadual pelo Rio de Janeiro, já foi ministro do Meio Ambiente também. Então são várias referências que a gente... Edson Duarte, uma grande referência para mim, uma figura aí, vale a pena vocês entrevistarem ele aqui. Sim. Um dia ele estava morando em Salvador. Então, foi nesse bolo aí que eu acabei, de fato, mergulhando nesse conteúdo, nesse tema, nessa agenda. E hoje é minha vida, né? A Semineto te convida para ser subsecretário e depois você assume a secretaria. Como é que foi esse desafio lá na secretaria, lá na prefeitura? Como é que você chegou? Rapaz, o desafio foi gigantesco, porque tanto eu como o Ivanilson, que foi o secretário, a gente não tinha experiência no executivo, né? Eu tinha sido assessor de alguns parlamentares. Eu estava estudando na época gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas, então, de alguma forma, eu entendia que era importante entender de gestão, fundamental, na verdade. Mas era tudo muito novo, gestão pública é completamente diferente. Já tinha estagiado com meu pai na empresa dele e tal, é completamente diferente. Então, e a secretaria tinha sido criada, não tinha secretaria. Então, imagina, você criar uma secretaria do zero, não tinha CNPJ. Chegamos depois de João Henrique, né? Tu segurou 20% do orçamento, 25% do pessoal. Do furacão, João Henrique. Então a gente chegou numa situação muito complexa, muito difícil. Foi um grande teste assim, pra gente. Eu me dediquei muito, estudei muito, orçamento, licitação, processo administrativo. Lidando com conta mesmo. Que tinha que entender, né? Porque eu tô ali
Primeiro porque você assina. Sim. Eu sou o ordenador de despesa. Eu saio de Sim. lá, Ministério Público, se eu fizer besteira, tchau, né, pau. E se o Ministério Público mandar você devolver 1 centavo, o cidadão já acha que você roubou dinheiro. Com certeza. Mesmo que tenha algum tipo de problema que Sim. você não botou dinheiro no bolso. E aí foi muito desafiador, mas aí a gente conseguiu no primeiro ano sobreviver, digamos assim. Né? O primeiro ano foi muito difícil da gestão, na época, muito difícil, não só da gente, mas da gestão como um todo. Eu me lembro que no final do ano, todo final do ano, o prefeito fazia um encontro dos secretários, da equipe, para confraternizar e tal. E nesse primeiro ano eu me lembro que Neto se emocionou. É porque para Neto também, né? Ele só tinha experiência Como parlamentar. no parlamentar. Ele foi executivo pela primeira vez naquele ano. 2012. Como chefe, né, do executivo, porque ele já trabalhou, acho que Secretaria de Educação. Sim. 2012. É como chefe. Ele se emocionou e falou, gente, eu achava que a gente não ia conseguir passar o primeiro ano, porque era muito problema. Era problema para tudo que era lá. Problema grande, né? Tinha dinheiro, problema para tudo que era lá. Então, conseguiu ajustar. Quando eu lembro que a gente tinha, a Vitória de Salvador tinha mais de 100 inscrições no CALC, né, que é o SPC Serasa dos governos. No primeiro ano, zerou tudo, para poder pegar financiamento. Hoje, estava falando com o Paulo mais cedo, a gente estava discutindo lá na Câmara de Vereadores com a Secretaria da Fazenda, porque a Prefeitura está pegando um novo empréstimo de 300 milhões. Isso há 10 anos atrás era impensável, porque você tinha 100 inscrições no CALC. Quem é que está devendo na SPC Serasa consegue pegar empréstimo. Ninguém. Hoje já pode. Então foi muito desafiador, mas foi muito interessante também, foi uma oportunidade muito grande, porque jovem, né? Eu era bem jovem na época, já se vão 10 anos, e a gente tinha ali esse desafio de tirar do papel, tirar da cabeça as ideias e botar em prática na cidade. Na época, a terceira capital do país, uma cidade muito desafiadora como Salvador, né? A gente verde, literalmente verde, foi bem bacana. Eu ia perguntar sobre essa questão. Em 2012, quando você assume lá a subsecretaria, não se tinha muita consciência ambiental na cidade, em algumas práticas, principalmente em obras, né? Se derrubava a bel prazer, não tinha aquela fiscalização, tanto do poder público, né, municipal, quanto dos órgãos que de fato devem fiscalizar, e tanto da população, né, que hoje em dia com a rede social fiscaliza muito mais fácil, mais ágil. Como foi esse processo, né? Você que vem dessa militância desde cedo, como é que você enxerga hoje esse processo de crescimento e entendimento de que as práticas, né, ambientais que devem ser preservadas, né, no meio público? Eu acho que é uma tendência que a gente percebe, de fato, de aumento desse engajamento, dessa preocupação, desse interesse, né? Mas, por outro lado, Ari, eu sempre digo assim, sabe, na hora de votar, muita gente esquece disso, esquece do meio ambiente. Vamos lá, quantos vereadores verdes ambientalistas tem na Câmara de Salvador? Quantos deputados federais tem lá na Câmara Federal? Todo mundo, se você fizer uma pesquisa, saiu recentemente uma pesquisa, sei lá, 80% das pessoas acham que a mudança climática tem impacto na vida delas. Mas não são 30% E aí, na hora que vota, dos políticos, né? Na hora que vota, esquece. Entende? Então, assim, na prática, o prefeito, o governador, o presidente, eles entendem uma linguagem, um recado, é voto. Então, se a população não passa a mensagem para ele de que aquele assunto, que aquelas pessoas que defendem aquele assunto são estratégia, e a população entende que é importante, essa agenda não é importante para mim. A agenda, para mim, é menos importante. Então, o que eu percebo é que, sim, existe mais interesse, uma tendência crescente do interesse. Sim, o planeta, cada vez mais, você vê agora, Lula está no Diálogos Amazônicos, né, Cúpula da Amazônia, né, Amazônia. Você vai para fora do Brasil, o Brasil é duas coisas, Rio de Janeiro e Amazônia. É difícil. Uma vez, me convidaram para fazer uma palestra em Miami. Aí, na hora de imprimir a passagem, quando eu fui ver a passagem, estava El Salvador, Miami. Ai, meu Deus. É Salvador da Bahia. Você fala Salvador da Bahia. Porque senão eles não conhecem nada além de ou Rio, São Paulo ou Amazônia. Então, Salvador, inclusive, nos últimos anos tem feito um trabalho muito forte, tem se destacado nesse aspecto, mas a gente precisa compreender o papel que o Brasil desempenha internacionalmente e de que maneira a gente consegue envolver os nossos cidadãos aqui. Então, eu tenho feito um esforço grande, não é fácil, não é simples,
Meio ambiente é sempre o que tem menos recursos, menos dinheiro. A secretaria, quando a gente criou, era pouca grana. A gente saiu, era muito mais do que a gente entrou, mas ainda era pouco, né? Porque a gente acha que era importante. Mas a gente encontrou uma situação quase que de ausência de política pública ambiental. E a gente deixou alguns legados que eu acho importantes. Quais foram? Mas vários, por exemplo, vamos lá, uma política pública que conseguiu criar, implementar e requalificar novos parques em Salvador. Então, chegamos lá, o parque da cidade era um problema. Era uma faixa de Gaza. Quem mora no Itaigara não tinha coragem, tinha medo de ir porque era assalto todo dia. As pessoas, quando paravam no semáforo na frente do parque, Quebravam vidro. E corriam para dentro. Quem morava do outro lado, ali na Santa Cruz, não frequentava como gostaria, por quê? Porque no passado fizeram um grande muro dividindo a Santa Cruz do Parque da Cidade. Sim. E a gente chegou e estava tudo abandonado, quebrado, ruim. Aí a gente fez uma primeira vistoria, olhamos e falamos, rapaz, e aí, o que a gente vai fazer? E um espaço tão bacana, né, André? Incrível, porque é bem localizado. Grande. É um parque muito utilizado e está na memória afetiva de muita gente. Verdade. E aí, o primeiro desafio que o Neto falou, vamos reformar esse parque. A gente fez, deu vários problemas na licitação, um monte de problema, demorou pra caramba a hora, mas deu certo no final. E hoje, se você for no Parque da Cidade hoje, você vai lá no sábado, no domingo, é lotado. É branco, preto, pobre, rico, branco, magro, gordo, todo mundo misturado. É de fato o Parque da Cidade, um parque que representa a cidade como Salvador. E assim a gente fez o Parque Pedra de Xangô, o primeiro parque de Cajazeiras. Assim a gente fez o Parque Marinho da Barra, o primeiro Parque Marinho de Salvador. Assim a gente fez o Parque Lagoa dos Dinossauros, Lagoa dos Pássaros, Lagoa do Arraial do Retiro. A gente deixou o projeto pronto, a gente requalificou o Jardim Botânico, o Parque dos Ventos a gente também implementou. Deixou o projeto pronto que a Prefeitura vai fazer agora, para o Horto da Cidade Baixa, que fica ali perto do Hospital Sagrada Família. Sim. Vai ser um projeto bem bacana também. E também projetos já encaminhados para o Parque de Canabrava, ali perto do Vitória, que é o antigo lixão da cidade. Além disso, no PDDU da cidade, nós criamos muitos outros parques, novos parques, que estão aí na fila para serem implementados. Então, esse é um legado. Outro legado, instrumentos de incentivo à construção sustentável. IPTU verde, IPTU amarelo, outorga verde, só existe em Salvador. O único lugar Como é que funciona? A outorga verde é um instrumento da política urbana, que é a outorga onerosa, né? Então você vai construir um prédio, o PDDU, a LOUS, vai te dizer o seguinte, na sua rua, o seu lote, você só pode construir 5 andares. Mas, se você pagar o outorga onerosa para a prefeitura, qual é a lógica? Se você vai construir mais 2, 3 andares, a prefeitura vai ter mais demanda para infraestrutura, né, enfim, etc e tal, trânsito. Aí você paga uma taxa para a prefeitura. Eu acho que aconteceu isso na construção ali do... Ai, meu Deus, aquele condomínio ali da Paralela é... Ai... Alphaville? Não, do lado é... Le Parque. Le Parque, É possível. Que precisou refazer, porque o projeto original dele eram prédios mais espaçados. Só que por conta dessa outorga, ele teve que se... Repara, você já esteve ali? Sim. Os prédios, eles são todos colados e a área verde, maior, ele foi, né? Mais preservada. Eu acho que por pode conta... ser. A outorga é um instrumento que tem no Brasil inteiro. A outorga onerosa é do Estatuto das Cidades. E o que a gente fez em Salvador? A gente já tinha o IPTU verde, que é desconto do IPTU para os prédios sustentáveis. A gente pegou e falou assim, ó, só que o IPTU verde é um benefício para quem compra o apartamento, o imóvel, né? Então, se eu compro imóvel, eu vou ter desconto no IPTU. E aí a gente percebeu que não estava engatado o programa. Então a gente conversou com o mercado imobiliário e falou, como é que a gente consegue, né, deslanchar? Eu falei, pô, André, o que a gente percebe é que não é um incentivo para quem constrói, é só para quem compra. Então, o que é a outorga verde? Então, se o cara vai construir o prédio for IPTU verde, ele vai ter desconto na outorga. Então, isso hoje, quase todo o prédio de Salvador, em áreas onde tem outorga onerosa, adere, né? Adere ao IPTU verde. Então, a gente tem um volume enorme hoje de prédio. Qualquer dia desse eu vou até pedir para fazer um levantamento de... Como é esse processo de divulgação desse IPTU verde? Existe dentro do... É uma divulgação muito voltada para o segmento. Da prefeitura. Né, as corretoras, né? Eles conhecem. Inclusive, hoje, todo lançamento que tem IPTU verde, eles colocam um selinho
para atrair os consumidores e tal. Outro legado que a gente deixou foi, eu fui também secretário no segundo governo de Neto, a secretaria virou secretaria de inovação. Sim. A gente criou um espaço chamado Colabore no Parque da Cidade. Teve um prédio ali embaixo no comércio também, Nosso. né? De vocês, né? A sede da Todo cidade. verde, né? Que é todo sustentável ali também, Foi a né? sede da secretaria que a gente deixou. Eu lembro que tem um bocado de planta, E né? tá lindo, é lindo. Planta, tem o rooftop, que é o terraço, que o povo chama. Massa. Que a gente fez também com energia solar, teto verde, enfim. Então a gente tem o Colabore, e aí, associado ao Colabore, a gente lançou uma série de editais de inovação para a sustentabilidade, que a gente acelerou mais de 40 empresas em Salvador, startups. A gente criou a política municipal de inovação, a política municipal de meio ambiente, a política municipal de arborização urbana, enfim. Foram várias frentes e iniciativas que a gente desenvolveu que ficaram como legado hoje para a cidade. A política municipal de mudança do clima, a estratégia de resiliência, enfim, foi bastante coisa, deu bastante trabalho, mas eu tenho bastante orgulho de ter feito parte disso. É uma secretaria que fala do meio ambiente, sustentabilidade, também de animais, é isso? Hoje, né? Na minha época não era. Na sua época, é isso que eu ia te perguntar. Na sua época era somente sobre o meio ambiente. A gente começou como Secretaria Cidade Sustentável e terminou o governo de Neto como Sustentabilidade, Inovação e Resiliência. Sim. E foi agregando agendas. Hoje é resiliência, entrou Hoje é animais. sustentabilidade, resiliência e proteção de animais. Isso. Ou é sustentabilidade e resiliência só, enfim. Não lembro agora qual é o nome completo. Mas a gente foi agregando. Então, por exemplo, no final do governo, e até hoje é assim, a Defesa Civil faz parte da Secretaria. Então, a Codesal faz. Por quê? Porque a gente tem lá uma política de mudança do clima. Como é que a gente adapta Salvador para enfrentar a mudança do clima global? E aí a Defesa Civil é um órgão estratégico nesse aspecto. Então, normalmente a Defesa Civil fica na Secretaria de Infraestrutura, né? Era antes. Mas a gente mudou isso em 2016. E uma secretaria que não existia, né? Em 2012 ela não existia. Foi ganhando criando, espaço. ganhando espaço e ganhando corpo. Vários projetos premiados, a gente conseguiu prêmios até internacionais. Alguma outra cidade copiou esse formato, esse modelo de secretaria? Não, Niterói agora criou uma secretaria de mudança do clima. Sim. Bem interessante, bem bacana. Mas confesso que eu não estou acompanhando mais tão de perto, não. Eu estou muito dedicado ao mandato. Mas tem algumas cidades do Brasil que estão inovando aí, coisas bem legais. Agora, falando do seu mandato em Salvador, como é que é a sua relação com os seus colegas? E no sentido do meio ambiente, você, óbvio que é a sua pauta principal, meio ambiente, mas eu queria saber de você, quais as outras pautas que você vê como mais urgentes em Salvador? Veja, o principal tema de Salvador é a desigualdade, né? Então, redução da desigualdade é fundamental. Hoje eu estava, inclusive, visitando um bairro, né? Onde a gente vai colocar, a gente indicou a prefeitura está executando o programa Morar Melhor. Sim. Não sei se vocês conhecem, Conheço, né? Interessante. É incrível como muita gente de Salvador passa perrengue pesado. Você vê casas, residências, onde você nem imagina que algumas pessoas não habitam ali, têm né? condições de morar. Então, assim, redução da desigualdade é, na minha opinião, o eixo central, fundamental para qualquer política pública na nossa cidade. Mas eu trabalho isso a partir da perspectiva da questão ambiental. Então, quando eu falo de meio ambiente, eu estou falando de saúde, estou falando de educação, estou falando de infraestrutura, eu estou falando de tudo isso. Porque, pronto, ontem eu estava dando entrevista a um outro podcast de uma galera que faz num terreiro de candomblé ali, na rua Amazonas de Baixo, na frente da UNEB. Sim. Fica ali, descendo, não sei se vocês conhecem ali, Sim. a comunidade da Timbalada também, Sim. que é muito conhecida. Acabou. Que é outro lugar, né, muito vulnerável e tal. E assim, um esgotão passando. E aí a mãe de santo me pediu, André, esse esgoto e tal, etc. Já passou aqui fulano, disse que vai resolver e tal. Todo mundo passa dizendo que vai resolver, mas... Quando eu falo disso, eu tô falando de saúde. Saúde. Que eu comentei com ela, por exemplo, assim, perguntou, André, conta sua história, eu sou do Rio de Janeiro. Eu morava num bairro extremamente popular no Rio. Sim. E aí eu lembrei, eu sempre gosto de contar essa história porque é uma realidade que está presente muito em Salvador, que eu ando muito por Salvador, eu vejo. Eu jogava bola, a única área de lazer no bairro que eu vivia era um campo de futebol, como é muito comum. Campo de futebol era uma área de lazer. Aí eu nunca fui muito bom de bola, mas ia lá ocupar meu tempo. Chutar a canela dos outros. Ia lá ocupar meu tempo e tal, era o que a gente tinha para fazer. Quando eu jogava na rua, na frente de casa, ia no campo. Atrás do campo tinha o que a gente chama no Rio de Janeiro de valão. O que é o valão? É aquele riacho que lá no passado distante foi muito limpo, tinha peixinho, tinha tudo, mas virou um grande esgoto, a céu aberto. Sim. No Rio de Janeiro se chama de valão. Tinha um valão atrás do campo.
que acontecia? Como o campo, obviamente, nunca tinha manutenção adequada, a bola sempre furava a rede E e caía caía no balão. lá. A gente, sem formação, descia descalço, pegava a bola do balão, com a mão suja, com tudo sujo, batia, becava na areia do campo, virava aquela farofa e tal, jogava, batia e continuava jogando bola. Graças a Deus, nunca peguei uma doença muito grave. E Deus segurava, né? Exatamente. Mas a gente percebe que isso é uma realidade de vários bairros de Salvador. Verdade. Então, isso é falar de meio ambiente. Quando eu falo da recuperação dos rios de Salvador, quando a gente apresenta um projeto para recuperar o rio Camaragibe, que está ali desembocando no Parque Costa Azul, Sim. nós estamos falando de reduzir doença, nós estamos falando de melhorar a qualidade de vida, de mais áreas de lazer, Trânsito, inclusive, de né? tudo. Então, Tudo. isso também é reduzir desigualdade, é reduzir o racismo ambiental, é trabalhar a justiça climática. Porque quando a gente fala de mudança climática, nós estamos falando de um fenômeno causado pelo homem, de desequilíbrio climático global, que no final das contas quem vai mais sofrer é quem tem menos dinheiro. O rico está quente, aumenta o ar-condicionado, Exatamente. a conta de energia vai lá para as cucuas, Mas mas ele vai pagar. O pobre, você vai para a Europa agora, quem é que está morrendo de calor? Os idosos, pobres. A Arizona agora, a galera tá desmaiando na rua de calor, tá caindo no chão e tá indo, sabe para onde? Pro hospital de queimado, porque tá queimando a asfalto. pele. Nossa. Nós estamos falando Meu de Deus. algo seríssimo. E quando pegar em países como o Brasil, em cidades como Salvador, as pessoas mais pobres é que vão sofrer. Então, falar de desigualdade, falar de meio ambiente, são coisas muito associadas. Sim. E, então, eu trabalhei, e a gente trabalha muito também a pauta da saúde, no final das contas. Então, é esse ciclo que a gente trabalha. Recentemente, a gente apresentou um projeto de lei da cannabis medicinal, que foi aprovado na Câmara. O relacionamento com os colegas é excelente. É natural o convencimento. Hoje, por exemplo, ontem teve reunião da CCJ, da reunião do orçamento, que tinha um projeto meu que estava com parecer pela reprovação, que é um projeto para que a gente elimine o canudo plástico na cidade, descartável. E aí Aqui já é lei, só não é cumprido. Não é Lauro de Freitas? cumprido. Pois Não, é. não é cumprido. A gente dialogou, construiu e tal. Já mudei o parecer para a gente poder aprovar o projeto e aí depois cobrar. Esse é um desafio, né? Aprovar a lei é fácil. Mas qual foi a mudança que precisou ser feita? Não, na verdade, houve um entendimento equivocado do relator, do vereador relator. A gente conversou, ele entendeu e vai mudar o parecer. Entendeu? Ok, entendi. Então, mobilidade urbana é outro tema fundamental. Né? Como é que você se locomove na cidade de uma forma que você, por exemplo, não polua, consiga chegar no horário onde você quiser e tenha saúde? É isso que eu ia lhe perguntar, essa questão de mobilidade urbana. Salvador é uma cidade que em 10 anos houve um crescimento assustador, né? Houve o metrô funcionando, agora o BRT, né? Como é que o André tem se posicionado em relação a isso? A esses crescimentos em detrimento da retirada da vegetação, né? O BRT retirou muita vegetação, o metrô tirou Sim. muita vegetação, e há um discurso, eu não estou falando nem de esquerda nem de direita, mas há um discurso de quem está no poder, de que, vamos replantar. E quando você vê, a obra está lá, já está pronta, não há um replantio. Aqui a gente está sofrendo também, que está tendo a obra de saneamento básico, não sei se você percebeu aqui na Beira Rio, também se retirou árvores centenárias, e vai terminar a obra e não vai se requalificar, não se pensa realmente nesse cuidado com o meio ambiente, né? E com a população em geral que vai sofrer por isso. Como é que o André, o político e o militante, se posicionam em relação a isso? Eu adiciono o André político, o André militante e o André engenheiro ambiental. Eu tenho uma responsabilidade muito grande do ponto de vista técnico, né? Então, eu faço... O político, às vezes, ele é tentado a falar, a jogar para a torcida, mas o técnico me puxa porque eu estudei durante 8 anos, podia ser 5, mas foram 8. Quando ele falou que estava, ele falou, não, fiz o MBA, fiz mestrado. Então ele estudou mais, 8 anos. Mas é porque eu gostava de estudar. Estou fazendo doutorado agora, tentando terminar. Mas eu tento equilibrar isso tudo, entendeu, Ari? Porque, veja, vamos lá, você tocou em alguns pontos interessantes e eu fiz muito esse debate porque eu era secretário na época do BRT. Seja na época do licenciamento como na época da construção do BRT, eu era secretário. Eu acompanhei de perto, fui responsável. Quando eu cheguei em Salvador,
A gente não tinha nenhuma regra. Por exemplo, vamos lá. A Ari tá lá com problema, precisa cortar uma árvore na casa dela. Mas às vezes precisa cortar uma árvore. Sim. Às vezes precisa. Por vários motivos. No passado teve gente que plantou um monte de árvore inadequada para a arborização urbana. Eu estou como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. A arborização urbana é uma ciência. Eu sempre dizia, inclusive minha equipe falava que ia fazer uma camiseta com isso para mim. A árvore não é poste. As pessoas achavam às vezes que a árvore era um poste que você botou ali, voltou no outro dia, acabou. Não, a árvore é um ser vivo. E como ser vivo, ela tem um ciclo de vida. Verdade. E ela, como ser vivo, ela tem o contexto adequado para sobreviver. Então vamos lá. Você pega lá um cara da Suécia, da Noruega, mete ele no pôr da barra o dia inteiro tomando sol. No dia seguinte ele vai estar com febre. Com certeza, insolação. Porque ele não está acostumado. Você pega uma espécie lá da Ásia, como é a amendoeira, por exemplo, e mete ela na calçada. Em 10 anos a calçada está toda destruída. Você pega uma espécie da Ásia, como é o ficus, e mete perto da casa. Em 10 anos sua casa não vai ter um tubo mais livre para passar, inclusive vai estar subindo provavelmente a raiz dela. Caramba. Na sua privada. Tem vários vídeos que as pessoas mandam. Por quê? Porque são espécies inadequadas para aquele ambiente. Não quer dizer que a árvore seja feia, que seja ruim, porque ela não é adequada para aquilo. Então, quando a gente chegou, não existia regra. Se a Ari precisasse tirar uma árvore por algum motivo, não tinha regra de qual era a espécie que ele tirou, quantas eles iam plantar no lugar, qual é o formato do plantio, como era o padrão, etc. Então, quando a gente chegou, a gente criou isso. Primeiro ponto. Quando veio a obra do BRT e a obra do metrô, o metrô licenciou pelo governo do estado, não licenciou pela prefeitura. E eles não botaram nenhuma árvore de compensação, nenhuma, na licença do estado. Nenhuma. A gente só conseguiu botar porque na hora deles retirarem o alvará de construção na prefeitura, que tinha que ser o alvará na prefeitura, a gente exigiu. Ainda teve aterramento de rio ali. Mas depois eles aterraram, né? Eles aterraram. Eles aterrou aonde? Ali na paralela, na frente do Imbuí, né? Eles aterraram para não só ali. Ali na estação Pituaçu, ali era um rio, que foi todo aterrado. Pituaçu, de fato, não me recordo. Ali na Tamborugi, né? Que chama. Estação Tamborugi, né? Ali da paralela, chama paralela. Não, então é Pituaçu mesmo. Pituaçu. A de Pituaçu. Eu não me recordo. Ali era rio. Né? Tomava banho como criança ali. É mesmo? Tinha um rio mesmo ali. Bom. Ali no fundo, se você for por detrás do estádio de Pituaçu, entrando pelo estádio, você indo em direção ao Labre, que hoje em dia é o IMA, o Instituto Mamíferos Aquáticos. Sim. Ali, você indo mais pra frente ali naquela rua, você descendo, tem uma cachoeira ali. Sim. Uma represa ali. Se você der a volta toda, você chega no Parque Pituaçu. Eles fizeram esse licenciamento pelo Estado. Quando a prefeitura foi fazer o licenciamento pelo BRT, a prefeitura seguiu essas regras que a gente criou. Foi uma lei, a gente criou uma lei chamada o Plano Diretor de Arborização Urbana. Então, de fato, o BRT retirou uma quantidade de árvores, mas tinha a compensação, como você falou. Muitas vezes a compensação não é executada, que não é o caso do BRT, está sendo executada. Eu acompanho. E agora, como vereador, fiscalizo. Então, ainda conheço as pessoas que estão na frente da secretaria, que estão responsáveis pelo plantio. Então, fico acompanhando, monitorando, cobro, para que a gente compreenda de fato, a execução desse. Mas eu sempre dizia o seguinte: a gente falou aqui de mudança climática. Para mim, o maior desafio da humanidade em toda a sua história. Nós estamos vivendo hoje, não é um alarde sem sentido, a possibilidade de uma sexta extinção em massa. Né? Então, e o que a gente precisa fazer? Precisamos combater a mudança climática. Qual é o papel? O papel é de todo mundo. O papel de nós, enquanto indivíduos, mas é de governos, de empresas. Qual é o papel da Prefeitura de Salvador? Quando eu estava na secretaria, eu trouxe o desafio da Prefeitura de Salvador apresentar um plano de mudança climática para zerar as emissões da cidade até 2049, que é quando Salvador completa 500 anos. Entre as estratégias para zerar as emissões, você tem zerar as emissões de transporte. Por quê? Porque o transporte contribui com 60% de todas as emissões de Salvador. Como é que você zera as emissões de transporte? Investindo em transporte, inicialmente transporte público de massa. Como é que você faz isso? É metrô de um lado, BRT de outro e outros modais de outro lado. Então, o BRT de Salvador, em que o PESE tenha inicialmente tido esse impacto, por outro lado, vai trazer uma série de benefícios, porque inclusive 30% da frota já é elétrica. E o resto da frota que não é elétrica já é Euro 6. O que é Euro 6? É um diesel muito menos poluente do que o diesel que roda hoje nos ônibus. Você tem uma ideia, além do impacto na redução das emissões de gás de efeito de estufa
para a mudança climática, você ainda tem a melhoria na qualidade da vida das pessoas. A gente fez um estudo em Salvador, depois eu posso disponibilizar, que só a mudança de matriz, não nem para elétrico, para Euro 5, né, nem o Euro 6, que é o mais moderno, salva 10 vidas em Salvador por ano. Eu estava em Bogotá agora, Foi recente. onde começou o Transmilênio, Pois é, a cidade inteira é BRT. BRT. Inteira. As pessoas falam das críticas do BRT, o BRT é uma coisa antiga, ultrapassada. Não é verdade. O BRT é muito mais barato do que metrô. Não precisa do subsídio que o metrô precisa. Sim. Vai perguntar para o governo do estado quanto é o subsídio do Quanto que metrô. gasta mensal? Vai perguntar. Caríssimo. É massa. Mas é caro. Salvador tem condições de bancar o metrô? Não. Tem condições. O BRT é de média e alta capacidade e resolve o problema. Atua na OD na maior OD da cidade, que é origem e destino, né? Teve um estudo de origem e destino. Sim. Vai passar por vários bairros com muita densidade. E você tem ainda esse elemento econômico que de fato, cabe no bolso, cabe na conta, consegue resolver o problema. Então, no final das contas, eu acho que a cidade ganha, principalmente quando foi entregue agora. As estações foram preparadas e vão receber sistema de energia solar para gerar energia para abastecer os ônibus elétricos. Sim. Então você tem, no final das contas, um saldo positivo, entendeu, Ari? Por mais que o impacto inicial da retirada de algumas espécies de árvore, que não eram centenárias, como as pessoas diziam, que não eram nativas, como Não, as porque eu pessoas tô dizendo diziam. centenário, eu falei Eu daqui, sei, viu? eu Corrige. Eu não falei de lá, não, eu só falei de Mas lá. é por isso que eu falei que algumas pessoas diziam, não foi o que Sim. você falou. Eu sei que você não falou de lá. Centenário em Salvador tem um lugar que é centenário árvore. Corredor da Vitória. Acabou. Não tem mais. A não ser alguns núcleos ainda de áreas preservadas. Mas as únicas árvores centenárias plantadas pelo ser humano em Salvador estão na Corredor As da Vitória. únicas, é? O Corredor da Vitória fez 100 anos em 2012. Sim. As árvores estão lá. Sim. São as mesmas árvores que quando fez. Os E elas são ortiz. em locais que não atrapalham, né? Ou tem algumas que sim. É porque elas são espécies nativas da Mata Atlântica, são oitis. Em alguns lugares elas têm problemas com a mobilidade. Ali na Avenida 7 também, né? Avenida 7 um pouquinho. É porque a Avenida 7 e Vitória é a mesma coisa, né? Tudo a mesma coisa. Ali na A entrada do Garcia a também. Avenida 7 começa no Farol da Barra É. e vai Sobe até lá embaixo o Castro Alves. Castro Alves. Então ali tudo é Avenida 7. A gente fala Vitória, mas a Vitória é a Avenida 7. Ali Garcia também tem umas árvores. Então, é bom você ter corrigido. A Avenida 7 toda Toda. são árvores centenárias, a maior parte, né? Agora, Algumas André, também já foram replantadas. você está falando de muita iniciativa boa da Prefeitura de Salvador que vem realizando desde 2012. Mas eu acho que o Estado vem na contramão. Você fala de parques. Os parques que são administrados pelo Estado hoje, Pituaçu, abandonado. Muito Pituaçu faz 50 anos esse ano. e não Esse- dá nem gosto de Ah, visitar. Então, assim, Desde Um criança. espaço tão bom, né, co- Paulo? como é que Nunca você cuidado. enxerga isso? Assim, por que, que o Estado não tem essa preocupação ambiental? Essa é uma pergunta que eu me faço há algum tempo, Paulo, porque, de fato, para o Estado é troco. Se a Prefeitura de Salvador conseguiu reformar o Parque da Cidade, o Jardim Botânico, construir o Parque dos Ventos, fazer o Parque Pedra de Xangô, o Parque Lagoa dos Pássaros, Lagoa dos Frades, né, que agora é dos dinossauros, o Parque Maria da Barra. Olha, a Prefeitura de Salvador tem Fora as muito... praças, né, em bairros. A praça eu Tem não vou muito nem verde, citar. é. A praça eu não vou nem citar, Muitas. porque é praça pra tudo que é lado. Eu estava agora no Cabrito, eu citei que a gente estava visitando o Morar Melhor, e aí eu encontrei um morador que plantou 20 árvores lá, na época eu era secretário, a gente plantou junto. E as árvores estão enormes já. É isso. Então, assim, isso aí é a rodo. O que é para o governo do estado reformar o Parque Pituaçu, o Parque de Abaeté, o Parque Costa Azul, o Parque São Bartolomeu? Basicamente são esses os parques do estado aqui. Só em Salvador. Em Salvador, são esses. O que custa? É troco. Nada. E o Só que o retorno? impacto é gigantesco. Não, foi o Na que vida você das falou. pessoas. Inclusive, vamos levar para a pauta de segurança pública. Inclusive, é segurança pública. Porque hoje Demais. não é seguro você caminhar nesses parques. Então, quando Demais. você arruma, você está Demais. entregando Saúde, segurança lazer pública. pras Saúde, crianças. lazer, então, assim, Gratuito, Gratuito. de qualidade. Né? Então, o Parque Pituaçu hoje, 50 anos esse ano, você vai lá, tá destruído, acabado. O Parque Pituaçu foi um parque inovador na época que ele foi construído. Não sei se vocês já ouviram falar no Jardim Botânico de Inhotim, em Belo Horizonte, Minas Gerais, na verdade, que fica em Brumadinho. É um jardim botânico que ele associa arte contemporânea, deve ter umas 20 ou 30 galerias de arte. Então, uma galeria inteira dedicada a um artista, é lindo. É um lugar assim dos mais extraordinários que eu já visitei na minha vida, em qualquer lugar do mundo. E ele associa um jardim botânico, a um verde, um parque e tal.
Parque Bituaçu já fazia isso com o Mário Cravo. Mário Cravo. Que fantástico. Já fazia isso, ó, É muito. 40 anos atrás. E tá lá, todas as obras do Mário obras Cravo perdendo. se acabando. Aí você vai pro Parque do Abaeté, sendo invadido, ocupado. Sim. Você vai pro Parque Costa Azul, ficou um tempão, aqueles restaurantes eram incríveis, abandonados, agora parece que vão fazer o uso da polícia, estão reformando, etc e tal. Você vai pro Parque São Bartolomeu, o governo até reformou lá para 2010, 11, sei lá, mas ninguém tem coragem de ir. Outro dia invadiram, roubaram tudo no parque, todos os computadores. Outro dia, 3 pessoas com brucutu na cabeça, e pistola e metralhadora assaltaram um grupo de pessoas que estavam fazendo trilha. Ninguém tem coragem de ir para lá. Sim. Então, eu de fato, essa pergunta que você me fez, eu não compreendo, porque é algo simples, é troco na questão tá falando só financeira. de Salvador, imagina É a Bahia pouca toda, grana. né? Imagina a Bahia inteira. É pouca grana, pouco dinheiro pro Estado, não é nada. Mas seria de um impacto incrível para a cidade. Agora a prefeitura está requalificando toda aquela frente da aula de Bituaçu, né? Não sei se vocês estão Sim. acompanhando. Vai ficar incrível, porque a prefeitura está tirando aquela pista da frente, da praia, está jogando para trás, vai ter um grande calçadão ali, um monte de equipamento, e vai ficar horrível, porque assim, vai ficar bonito. Vai passar vai ficar pelo bonito. A parque, orla né? vai ficar bonita e quando chega um é, parque. abandonado. Porque é uma grande conexão, né? Porque a Orla é um grande parque linear. Isso. A Orla de Salvador é um parque linear, porque tem muito equipamento. E o Parque Bituaçu, largado. Agora, André, esses projetos que você falou, que preservam os direitos ambientais do BRT, do metrô, de repente dos parques também, eles têm um modelo pronto ou vocês adaptam para cada construção, para cada meio de transporte que vai chegar Como assim? na cidade? Você falou que tem um projeto que eles seguem as regras, Sim, sim. né? É um projeto pronto, vai construir um novo BRT em outro local. Já está pronto ou depende da construção? Vai construir um metrô que vai até Cajazeiras. Sempre depende. Aí já tem... Cada etapa do projeto você precisa licenciar. Sim. Quando você vai licenciar na prefeitura, a prefeitura vai pegar a lei, que é aquela lei que a gente produziu em 2016, e vamos lá. Se essa etapa agora vai precisar retirar X árvores de X espécies, assim, vai pegar a tabela, tem uma tabela, se a árvore é nativa, se o tronco dela é fino, grosso, grande, qual a altura, e aí isso vai te dar um fator de conversão que vai determinar quantas árvores você vai ter que plantar no lugar e quanto tempo você vai ter que cuidar dessas árvores. Então, elas precisam ser georreferenciadas para depois a prefeitura poder fiscalizar E adaptando, né? se elas estão vivas, se elas morreram, que é como ser vivo. Muitas delas não sobrevivem. Né? Muitas delas não ficam, de fato, não conseguem ir, então você precisa repor essas árvores. Então, cada projeto precisa ter uma licença e cada licença vai seguir o padrão da regra, mas provavelmente vai divergir em números, quantidades, em formatos. Sim. Salvador é uma cidade que ela está crescendo desordenadamente. Né? Existe, você, enquanto vereador, existe algum projeto de lei que proíba o avanço desse crescimento ou você tem acompanhado esse crescimento desordenado, principalmente ali na região de Cajazeiras, região ai, meu pai, ali do BA... Da Derba, da estrada da Derba? Derba ali, que estão invadindo a área verde. Sim. Ali na região do Abaeté se invadiu muito. O pessoal já está invadindo até a área de... Parque. Ai, meu Deus. De Duna? As dunas. dunas, o pessoal está invadindo direto. Construindo em cima de Duna. Construindo em cima de dunas. Esse é antigo. E assim, eu não vejo a Prefeitura de Salvador fazer nenhum tipo de fiscalização referente a esse crescimento desordenado. Você que é da área ambiental, você tem algum projeto, você acompanha isso aí, você tem visualizado isso aí? Projeto não, porque na verdade o papel aí, nesse caso ali, eu me coloco mais no papel de ente fiscalizador, né? Porque já existem instrumentos para a Prefeitura agir, né? Então, se a pessoa está numa área ambientalmente frágil, se é uma área pública, nada disso ela poderia estar construindo, a não ser que tivesse um alvará que mostrasse que ela poderia construir. Então, a gente recebe denúncias de ocupação irregular na cidade, com certa frequência, e o que a gente costuma fazer é cobrar da prefeitura, no caso a SEDU, para que ela possa atuar, fiscalizar, notificar, se for o caso, derrubar. A prefeitura, de fato, tem uma baixa capacidade de atuar na cidade inteira. Essa é uma coisa que a gente percebe. A cidade ela é muito dinâmica, muito grande, muito adensada, né? Geralmente, nos finais de semana, os mutirões avançam rápido, né? E a prefeitura tem dificuldade, de fato, a gente tem percebido isso sim.
É complicado porque a gente percebe a cidade avançando de maneira, como você falou, desordenada, desorganizada, de uma maneira que a gente não gostaria que ela crescesse. Né? A gente gostaria muito que ela crescesse de uma maneira estruturada, organizada. E o nosso papel, e o meu papel especificamente, é estar sempre acionando a SEDU, estar sempre buscando que ela atue para segurar o mínimo possível isso. E, inclusive, ali no... Aí já mudando um pouco, quando houve a retirada dos trens ali do subúrbio, né, houve o fechamento daquela toda aquela faixa de trem, desde ali do... Ai, meu Deus, eu tô com a memória tá difícil hoje. Também. Desde ali da estação da calçada até a última estação, sim, né, você vê um trecho todo fechado. E aí agora o que é que acontece? As pessoas estão botando entulho, botando lixo, né? E tudo isso é um impacto para o meio ambiente porque a obra está parada. Isso é um problema na cidade. A gente tem muito descarte irregular de resíduos em Salvador, muito. Eu lembro que uma vez eu visitando uma encosta, as pessoas com risco. E a Limpub tem ecoponto, né? A pessoa pode descartar Poucos. isso. Devia ter mais. Devia ter mais. Só tem 2. Na cidade inteira? Então lá do Freitas Ganha que tem um. Proporcionalmente. Descartar entulho, né? Tem 2. Que é aqui no Abaeté. Sim, e tem um ali no Hiperposto. Parece que ia construir algum, acho que na Ilha de Maré, eu acho. Mas, por exemplo, eu estava visitando uma vez uma encosta lá, até com sócios na época da Codesal. Estava conversando, a encosta de um risco das Dorras. Aí veio um cidadão, um saco de lixo na frente da gente. Na encosta. Meu Deus. Então, assim, é uma permanente esse tipo de atitude, esse tipo de descuidado das pessoas com o resíduo na cidade. Joga em qualquer lugar, quer se livrar, acha que tirou de casa, botou em qualquer lugar, está resolvido. Então a gente também atua muito com a Limpub nesse sentido, de tirar os pontos viciados, de descarte de entulho. Tenho trabalhado muito com o prefeito a necessidade de mais ecopontos. Vai ter um ecoponto no subúrbio agora também, no Mané Dendê, que é um projeto incrível que a prefeitura está fazendo, inclusive. Então, a questão de resíduo é um outro problema seríssimo, é um capítulo à parte, que é um tema também que a gente acompanha de perto. Porque além da gente descartar muito resíduo, a gente gera muito resíduo. Né? Eu estava lendo sobre isso, que os brasileiros, a gente gera muito lixo. E realmente, se a gente parar para observar no dia a dia, são sacos e sacos de lixo. E às vezes não tem onde descartar, o pessoal joga na rua mesmo, sem ter noção do prejuízo. Mas o problema é que em Salvador tem onde descartar. Em alguns bairros, a prefeitura passa 2 vezes por dia. E está sempre cheio. Por dia. Os pontos. André, falando agora no seu mandato, você falou sobre aquela questão do remédio à base de canabidiol, né? Que você conseguiu, uma lei sua, aprovar na Câmara, e a Prefeitura garante o tratamento para quem precisa. Como é que está isso? Como é que foi isso? E em que pé que isso vai tá caminhando? Então, a gente aprovou o projeto de lei, né? Virou lei. Essa semana, inclusive, vai sair o decreto que vai instituir os grupos de trabalho para a regulamentação dessa lei. Para entender quais são as patologias que poderão pleitear o acesso ao medicamento, no primeiro momento, pelo menos. Quais são, qual é o formato, quais são os documentos exigidos. A lei já traz alguns direcionamentos, como necessidade de receita médica e relatório médico. Sim. Mas, além disso, que outras coisas a prefeitura precisa para entrar no padrão lá dela para dar acesso. Então, esse grupo de trabalho deve ser essa semana, vai definir justamente esse formato para, a partir daí, a política pública ser implementada para a prefeitura poder adquirir os medicamentos. Hoje ela já adquire a partir de decisão judicial. Então, muitas pessoas estão entrando na justiça para ter acesso ao medicamento. E a prefeitura hoje já disponibiliza? Algumas vezes já. Mas só quando tem decisão judicial. Sim. E a partir de agora não vai precisar mais disso. Você tem algum dado referente a quantas pessoas em Salvador necessitam desse tipo de medicamento? Não tenho dados assim, bem específicos ali, mas eu posso lhe falar, por exemplo, de boa parte das enfermidades que são tratadas. A gente tem, por exemplo, transtorno do espectro autista, aí já vai muita gente. Você tem doenças do sistema neurodegenerativo, né? Doenças neurodegenerativas, que é mal de Parkinson, Alzheimer,
Saúde mental, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por aí vai. Dores crônicas, epilepsia. Você tem, por exemplo, as pessoas, crianças, jovens que tiveram microcefalia em função do Zika, né? Tratam os efeitos colaterais, por exemplo, as convulsões também com CBD e THC também. Então você tem muitas enfermidades hoje possíveis de serem tratadas. Então, se a gente pegar, por exemplo, o volume de pessoas que têm essas doenças, que estão diagnosticadas com essas doenças, você talvez tenha um universo grande de pessoas. A princípio, a lei está colocada para atender pessoas de baixa renda, que não têm condições de acessar esse medicamento, que ainda é um medicamento caro, né? Existe na prefeitura municipal, não sei, claro que você é do poder legislativo e não do executivo, existe realmente uma verba destinada a esse projeto de lei, ou o prefeito vai adequar para poder estar inserindo no orçamento? Agora ele vai ter que adequar, né? Porque a lei foi aprovada, ele sancionou a lei. Então agora vai ter que arrumar o dinheiro. Vai ter que direcionar, de algum lugar vai ter que Mas sair. eu conversei muito com a Ana Paula, que é a secretária de Saúde, a vice-prefeita, e ela tem acompanhado de perto essa situação. Ela me disse, inclusive, que o Ministério da Saúde já está pensando numa política nacional para esse assunto. Eu tive recentemente também a convite, conversando com a Celci, que hoje está na presidência da Farma, né? E ela me disse que está interessadíssima em produzir também CBD aqui na Bahia, né? A partir da Bahia Farma. Interessante. Então tem um grande caminho, É um debate longo, né? Essa questão da produção da canabidiol aqui no Brasil, né? Sim. Por exemplo, eu até escrevi um artigo algum tempo atrás, se eu não me engano foi no Correio na Tarde, sobre uma dessas histórias que a gente vive na política. Eu falei para vocês que Edson Duarte foi criado senador, né? E a gente estava em Paulo Afonso, fazendo campanha em Paulo Afonso, longe, e a gente ia para Uauá. Terra do bode. Terra do bode. Uauá. Pirilampo, né? Uauá, Pirilampo. E aí a gente pegou, né? Então, de Paulo Afonso para Uauá, a gente pegava uma estrada que ela podia sair da Bahia, entre Pernambuco e volta para Bahia. E aí a gente pegando aquela estrada, né? Campanha sem dinheiro, precisa de avião, né? Mas a gente foi de carro. E aí a gente foi e paramos em Petrolândia, Pernambuco, beira do São Francisco, para abastecer. Isso era 4 da tarde, 4h30 e tal. Aí Edson Duarte desceu, tal, foi conversar com o frentista. Vem aqui, amigo, para Moá, quer pegar essa estrada aqui, pá, essa rua aqui, essa estrada aqui, para aqui. Ele virou, vocês vão por aí? Nessa hora? Vocês são doidos? Eita. Por quê? Meu amigo, aí é o polígono da maconha. Aí não entra nem a polícia de noite, nem a federal entra aí de noite. Meu pai. Edson já... Como assim? Edson era meio amedrontado. E aí, coincidências da vida, o prefeito de Petrolândia à época, naquele dia que a gente estava lá, tinha sido deputado estadual por Pernambuco, na mesma época que Edson Duarte tinha sido deputado estadual pela Bahia, do mesmo partido do PV. E eles se conheciam, a gente, cidade do interior, pergunta aqui onde o prefeito mora. Chegamos na casa do prefeito, o prefeito arrumou lá pra gente um hotel, ficamos dormindo, e no dia seguinte a gente foi. E aí eu conto essa história por quê? Porque a região do polígono da maconha, que inclui, né, Alagoas, Pernambuco e Bahia, municípios dessa região, uma das poucas regiões do Brasil, se eu não me engano, é a única região do Brasil que tem uma superintendência da Polícia Federal fora de capitais. Aí eu te pergunto, não podia ter uma superintendência da Anvisa? Sim. Um curso de medicina, biomedicina, farmácia, para produzir medicamento à base de cannabis, já que lá é uma região propícia? Propícia. Para gerar emprego, renda, negócio, imposto, divisa. Salvar vidas, né? Salvar a vida, melhorar a qualidade, melhorar a vida de pessoas. Hoje, um cidadão que está lá passando perrengue, o pessoal que planta maconha de forma ilegal paga uma diária de R$70 para ele correr risco de ser preso, Sim. ficar fichado, porque está cuidando de uma plantação de maconha.
Se ele tivesse regularizado uma fazenda legal, de uma farmacêutica, plantando cannabis para produzir medicamento, ele está fardado, né, tomando aquele sol na cabeça, Verdade. mas com EPI, recebendo o salário registrado na conta, o governo recolhendo o imposto. Você vai para os Estados Unidos, os estados que regulamentaram a cannabis, inclusive recreativa, conseguiram canalizar bilhões de dólares para a educação e para a saúde. Porque botou o dinheiro para dentro. De forma legal. Reverte imposto, né? De forma legal. E só complementando, essa semana passada, na entrevista que a gente deu aqui, eu estava falando sobre a questão das apreensões, né? Existem. Sim. Semana passada foram 50 hectares, né, de maconha queimada. Eu digo, gente, se isso fosse revertida a estar É fazendo verdade. essa produção do canabidiol, né? E Pois quantas outras fazendas são queimadas, né? E o tantas custo, pessoas- dessas operações? Você deslocar esse contingente de policiais com helicóptero, Sim. com carro, com não sei o quê, que não sei... Imagina o custo disso. Então, o Nordeste brasileiro poderia ter parte da sua redenção a partir da exploração dessa possibilidade que está aí real, já está acontecendo, de maneira ilegal. Agora, existe um preconceito muito grande com isso, né? Os políticos são Existe. bem caretas, né? Existe, Vamos mas parar acho que pra está pensar reduzindo muito, viu, Paulo? Por exemplo, as pessoas me perguntam como é que você conseguiu aprovar esse projeto de lei na Câmara de Salvador. Isso que era, Eu tive era dois aí que eu votos queria chegar. contrários, de 43 vereadores, 2 votos Só dois contrários. votaram contra. Só Kátia e Aleluia. É uma questão de conscientização, né? A maior parte dos vereadores, inclusive os evangélicos, os ligados à Universal, que talvez seja a igreja mais conservadora, que de alguma maneira puxa mais esse assunto, puxa mais eles, E os, votaram a favor. e os que votaram contra, votaram com qual justificativa? Acho que, de alguma maneira, para dar um retorno para o eleitorado deles, que ainda é mais conservador ainda, né? Enfim, acho que foi muito nesse sentido. Foram apenas 2, Kátia, que é da bancada evangélica, e Aleluia, que é mais ligada a essa questão de Bolsonaro, etc e tal, que já tinha dito na época, inclusive, que ia vetar, porque na Câmara de Deputados tem um PL que já avançou bastante na Câmara para a regulamentação da cannabis medicinal. E aí Bolsonaro disse que ia vetar. Agora, esse assunto, ele desemboca na segurança pública, né, André? Não tem jeito. Eu queria trazer você um pouquinho para essa esfera. Sim. Eu vi uma publicação no Threads, que é a nova rede social do Instagram, né? Não sei se foi sua, se não for, você me corrige. Mas você falando que muito tem se olhado hoje para a falta de segurança em São Paulo, mas que a Bahia está pior, né? E que o Instituto Fogo Cruzado, inclusive, que é o maior banco de dados de análise de armas, né, na América Latina, tem apontado aí mais de 20 mortes por semana, quase 30 chacinas, né, no início do ano. Eu queria que você analisasse um pouco como é que está a segurança pública em Salvador, na região metropolitana, e quais seriam os movimentos fundamentais para serem feitos para ver se a gente consegue frear essa violência que está desenfreada. Eu não tenho essa resposta, né? É isso que eu tenho. Porque eu acho que assim, é uma situação complexa, muito complexa. Muito. Não é simples. Eu acho que a Bahia, a gente está degringolado mesmo, assim, a segurança pública, de fato, a gente está vendo o corpo sendo encontrado em isopor no Porto da Barra, Complicado. o outro dentro de um tonel na Avenida CM. Então, assim, eu me sinto às vezes assim, todo mundo já deve ter visto aquela série Narcos, né? Sim. Narcos México, né? Se você for ler hoje sobre como funciona o narcotráfico no México hoje, é barbárie. Né? O que é barbárie? E é pra onde a Bahia tá caminhando. Eles jogam o corpo de Tá avião, mesmo. eles penduram gente em passarela, Manda eles cabeça, né? decapitam. Então, assim, o que a gente está começando a ver na Bahia é isso, é barbárie. Porque, pô, imagina, Porto da Barra, uma das praias mais bonitas do mundo, o cara tem coragem de botar um isopor com um corpo ali, porque não respeita mais nada. Então, eu acho que são várias as raízes do problema. Você tem essa política de drogas que é um equívoco, porque o que ela produz é encarceramento em massa, o que ela produz é chacina da população pobre, preta, negra, e o que ela produz é falta de oportunidade. Ou ela, de alguma maneira, produz oportunidade de maneira ilegal. Então, se você vai para os bairros mais populares de Salvador, você vai ver o jovem sem ter o que fazer, vai fazer o quê? Quando ali do lado ele pega ali, vira um fogueteiro, vira não sei o quê, daqui a pouco já está lá. Então, isso tudo, como a gente estava falando antes, poderia ser legalizado. É complexo também, não é simples legalizar, não é fácil.
né? Mas eu acho que falta na política pública de segurança criatividade para enfrentar os problemas. Acho que não adianta achar que comprar carro, colete e arma vai resolver E o botar problema. câmera Câmera. Salvador é o quarto maior destino do país, né? Em turismo. E a gente teve a questão da segurança pública, que foi a explosão de assaltos ali na região do Pelourinho, Sim. que o prefeito Bruno Reis botou sabiamente ali o coronel Esturaro. E o governo do estado, essa semana, me surpreende contratando uma empresa de segurança para poder cuidar do Pelourinho. Nem vi isso. Você não acha que isso é você estar atestando a incapacidade da segurança pública no estado? Eu nem vi isso aí não, viu, Ari? Mas é isso. É difícil, assim, avaliar, porque todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, né? Não tem... Eu não sentia medo de andar em Salvador, juro pra vocês, eu nunca senti medo. Exatamente. Eu tô assim também. Eu hoje, assim, às vezes eu tenho que sair de casa pra ir na farmácia, assim, 9 da noite e tal. Meu amigo, A gente vai morrendo eu de saio, medo, assim, é. pensando, será que eu vou voltar pra casa? E aí, na verdade, os Eu não prisioneiros levo- somos nós, né? Eu não Os levo prisioneiros. celular, eu levo dinheiro contado. Eu não saio, eu peço um levo delivery. tudo. A farmácia onde Eu tá também. tem Eu vou delivery. pra academia, quando eu vou andando, eu vou sem Mas celular. que às vezes eu gosto de sair também. Mas sai com medo. Então, assim, eu acho que eu já escrevi alguns artigos sobre esse assunto. Então, o encarceramento em massa é um problema, por quê? Porque muitas vezes ela é o RH do crime. Por que é o RH do crime? O jovem tá lá, sei lá, fez um furto, não tem nenhuma relação com nenhuma facção criminosa, aí bate lá, foi preso, vai pro presídio. Aí quando chega no presídio, Lá. o carcereiro pergunta, qual é a sua facção? Não tenho. Ah, então vou jogar você pra lá. Aí ele cai numa facção. Aí ele vai virar. Ele vai ter que E já jogou pra uma E turma. aí já virou RH, ele já entrou pra facção. Então hoje no Brasil esse é um grande problema. Grande problema. Você tem outros problemas como a política de droga, você tem outro problema como a desigualdade social. Então não é questão de direitos humanos como a galera da direita gosta de falar, direitos humanos, leva pra casa. Mas a desigualdade social produz violência. Não tem jeito. É reflexo. Produz. Então, assim, não é simples, não é complexo, mas também é difícil da gente entender que depois de quase 20 anos, a gente só piora. Uma polícia que muito A mata. gente só piora. Também. E aí, né, assim, mata o quê? Mata pobre, mata jovem. E aí, quando vai questionar, aí fala, não, mas a gente matou foi estuprador e homicida. Quer dizer, todo mundo que morreu na Bahia, então, foi estuprador e homicida. Dureza. Enfim. Meu amigo, ano que vem é ano de eleição. Como é que tá você? Como é que tá o PV dentro desse processo? Tem a federação. E nacionalmente vocês estão juntos com o PCdoB, PT. Né? Como é que isso tem esse reflexo aí, Bahia e Salvador principalmente? Pois é. A federação é um instrumento novo que veio na última eleição. Né? O PV optou por fazer essa federação por alguns motivos. Eu particularmente faço, inclusive, essa crítica interna ao PV. Eu sou oposição à atual presidência nacional do partido. Porque é uma direção, uma parte da direção que não organiza o partido. E aí chega na eleição, não sabe o que fazer. Aí precisou fazer federação, porque senão não ia passar na Cláusula de Barreira. Essa é a verdade. E aí você passa a perder um pouco da sua identidade. Né? Eu votei em Lula, fiz campanha para Lula. Não tinha, inclusive, alternativa, porque jamais votaria em Bolsonaro. Né? Para mim, ele tinha que perder a eleição mesmo. Como perdeu. No limite do limite, né? Aquele cara faz tanta desgraça no Brasil e ainda consegue ter tanto voto. Mas graças a Deus e ao povo brasileiro, em parte da Bahia também ele perdeu. Mas eu acho que a federação para o PV não é o melhor caminho. Né? Por vários motivos. Principalmente pela identidade do partido. Você é o menor dos partidos na federação. Você acaba não tendo, né? O PV não teve, por exemplo, os Como é que vai funcionar? Vai ser proporcionalidade pelo número de cadeiras de deputados? Não tem Você isso. fala o quê? A chapa? 85% dos deputados dessa federação são do PT, 7% PV e 7% PCdoB. Isso é 7,5%. Isso vai refletir na chapa? De vereadores? Na montagem dos vereadores, não. Não funciona assim, não. Cada cidade dialoga e constrói sua chapa. Bom, do jeito Se que... tiver divergência, aí vai para estadual para decidir. A federação é presidente de cada partido. Aí senta e define. Então, por exemplo, tem até município que talvez o PV seja mais forte que o PT. Sim. E vice-versa. Tem município que é o PCdoB. Tem município que nem tem um dos partidos. Mas essa conta não fica dura pra você, não? Lá em Salvador? Não, Com muitos por que candidatos. ficaria?
os candidatos do PT hoje e PCdoB? Dos 7 candidatos, eu fui o quarto. Se Dos você 7 botar- vereadores, eu fui o quarto. Né, em termos de votação absoluta individual. Não me preocupo, porque, enfim, acho que se você estiver preocupado, você não vai para nenhuma chapa, né? Você tem que garantir seu trabalho, correr atrás, trabalhar, mostrar para a população a importância do seu mandato. Eu fui votado sem ter deputado federal, sem ter deputado estadual me apoiando na minha eleição. Eu não fui o candidato prioritário de prefeito. Eu não recebi R$1 do Partido Verde, porque eu abri mão do fundo. Então, consegui me eleger. Agora eu tenho um mandato. Então eu tenho uma condição melhor do que a que eu tinha antes, de certa forma. Você já conversou com quem votou em você e fez mais. Estamos trabalhando para ampliar a nossa Mais base, pessoas. dialogar melhor. É claro que você sempre tem um pequeno desgaste quando você assume o mandato, algumas expectativas são criadas que você não consegue atender, mas natural também que você consiga ampliar em outros lugares, e aí você consegue trabalhar. Mas eu acho que é uma eleição dura para qualquer um, próxima eleição. Você tem, além dessa questão da federação, que reduziu o número de partidos, você também tem a mudança na regra, porque você agora só pode lançar 100% mais um. Isso, 100% mais. Né? Você antigamente era 150%. Vai cair o número de candidatos. De candidato. Vai reduzir bastante o número Antigamente de era candidatos. fácil ser Vai candidato. acirrar Né? mais ainda. Antigamente né? era muito fácil ser candidato a vereador. Que Tem muita vaga. é uma faca de dois gumes, porque assim, ó, veja, na eleição que eu disputei, foi talvez a eleição mais difícil que teve, porque era a pandemia, Isso. não tinha coligação, então todo partido lançou 65 candidatos, foram mais de 1.600 candidatos, era muito candidato, todo lugar tinha um candidato, todo lugar tinha um candidato. Qualquer esquina tinha um candidato. Qualquer É, rua tinha é 2, muito 3. candidato. Muito candidato. Então assim, por um lado, não é tinha ruim que tenha coligação e você menos não tinha mandato também, né? Eu também não tinha mandado. Eu tinha uma boa visibilidade na cidade pela secretaria, acabei criando uma rede bacana, enfim. Isso me diferenciou, de certa O forma. secretário de saúde do estado teve toda a visibilidade e não se elegeu deputado. Saber Isso não quer dizer aproveitar a nada. oportunidade da Mas eu não caneta. cheguei nenhuma mulher. Né? Então eu não fiz isso. Mas assim, mas por outro lado vai ser muito desafiador porque vai ser menos candidato e menos partidos. Porque se fosse menos candidatos e mais partidos, até seria bom. Por quê? Porque aí você consegue distribuir quem tem mandato em vários partidos, você não precisa ter muitas pessoas com mandato em um partido só para disputar, que aí fica mais estreito. Então, por exemplo, eu fui candidato pelo PV. No PV não tinha nenhum candidato de mandato. Se tivesse eu agora de mandato só o PV, dava para eleger eu e também mais um, da chapa que você monta. Agora na federação, a gente não sabe quantos elege, mas com certeza elegem mais do que aí, 2 ou 3. Aí né? vai minha Mas, pergunta. claro, sim. Nessa federação em 2024, você vai continuar ou vai sair para poder balançar a bandeira azul? Não, eu sou do Partido Verde. Eu falei hoje que eu tenho 20 anos de filiado ao PV. Então você continua a na federação acaba daqui a 2 anos. Por que eu vou sair do PV que eu tenho 20 anos? Não tem sentido. Então, da minha história no PV, a federação tem 10% da história. Você então vai manter a independência de ir pro... Não, veja, eu tô preocupado agora, eu não tô discutindo a eleição, entendeu, Paulo? Porque a gente que gosta de política, que fala de política o tempo todo, a gente tá sempre preocupado com isso, né? Exatamente. Claro. Mas pergunto pra você, a população tá preocupada com isso? Por que tem candidato que entope à frente da escola de Santinho? Por quê? Porque o cidadão tem gente que vai lá e tira e E vota acha no no dia. dia. Escolhe no dia, na hora. É. Então o Eu cidadão voto vereador, não é isso está nem preocupado com a eleição. Ele vai se preocupar, vai começar a pensar em eleição quando começar a passar na televisão. E ele começar a tomar aquele susto. E lembrar que... Então, assim, eu de fato, assim, não é... Mas você acha que o eleitor ele tá tão assim desatento à parte política? eleição, sim. Eu acho que não. Eu acho principalmente a eleição de vereador que Eu ele acho tem que mudou muito, mas contato- ainda é. Ele tem um Eu acho, contato tá? maior com Vereador. o vereador, ele Sim. tem um contato maior com o eleitor. Então, assim, aquele. Mas é uma parte pequena da sociedade. Não né? é, não. Vai Não é, tudo. não. Se Não é, levar, não. se levar na ponta São do papel, 43 vereadores para 2.400.000 habitantes. Não é, não. Muitas pessoas hoje em dia tá tendo a consciência do voto. Eu acho que pós essa onda Bolsonaro de 2018 para cá, Eu acho que pós as impeachment Dilma pessoas 16 as cresceu pessoas muito. têm se interessado mais para política, principalmente a política local. Tanto que você vê hoje em dia nas redes sociais, principalmente de vocês políticos, as pessoas comentando tanto, as pessoas dando ideias, as pessoas criticando, né? Algo nunca visto anteriormente. As pessoas não participavam de política, até porque havia esse distanciamento. E com a rede social ajudou muito. E o político hoje em dia, por estar nas redes sociais, ele precisa estar
perto da comunidade. Se Eu você penso- não tiver, como você estava ontem, num podcast na Timbalada, se você não tiver no subúrbio, se você não estiver rodando a cidade e vendo e enxergando as necessidades das pessoas, as pessoas não querem saber que você chegou no dia e deu o santinho e voltou. Não. Ele vai pegar seu dinheiro e vai voltar em quem realmente está ali no dia a dia. Sim. Eu penso um pouco diferente. Em parte eu concordo com você. Mas o que eu penso? Essas pessoas que estão atentas à política, elas fazem parte de um microcosmo. É uma parte pequena da sociedade. A gente acha que por conta das redes sociais isso é muita gente, mas às vezes, eu acho que não é. Eu acho que É pouca muito gente que faz muito barulho. Exato. Pouca gente faz muito barulho. É muito barulho. Tem, participa. tem crescido, É mas muito ainda barulho, eu não acho. é um percentual. E assim, o cidadão, muita gente decide o voto no último dia, na última hora. Tanto é que a gente faz mutirão na campanha, assim, na véspera da eleição, para pedir o voto, para lembrar o cara que ele é mãe. Eu costumo dizer que as últimas 48 horas elas são fundamentais para a campanha. Vira muita eleição. 48 horas. Vira muita eleição de prefeito, vira muita eleição de prefeito, vira quem virar de vereador. Vereador não acredito muito não, mas prefeito, majoritária vira, mas de vereador, de deputado, quem vai não vira assim não. Tem gente que vai votar que não sabe nem quem é um vereador. Rapaz, não sabe nem quem é vereador. Tem gente que dorme eleito e acorda sem mandato. A sua rede social é bem ativa. Eu queria saber como é que as pessoas, se quiserem achar, André, como é que acha? Eu, André Fraga, qualquer lugar. Eu, André Fraga. Twitter, Todas as redes. Instagram, LinkedIn. A gente vai lançar em breve agora um aplicativo do mandato, Maravilha. que é para permitir que as pessoas possam se conectar mais rapidamente ao mandato, propor projeto de lei, fazer denúncia, reclamação. Porta de entrada de problema. É, E aí você resolve. Joga o problema que você resolve. No aplicativo a gente está finalizando, acho que nos próximos meses a gente vai lançar. Aí você vai estar divulgando nas suas redes sociais. Vamos divulgar, botar Maravilha. na rua. Acho que vai ser um instrumento bacana. Acho que não conheço vereador aqui em Salvador que tenha. Sim. Na região metropolitana também desconheço. Na Bahia eu não sei. Foi o que eu falei, é porta de entrada de problema. Então, às vezes o político em si não quer. Mas ele corre vai ser um instrumento de conexão com a sociedade. Sim. Né? Então, isso que você falou é um dos meus objetivos. Um dos meus objetivos, Ari, é fazer com que as pessoas queiram falar de política o tempo inteiro. Sim. Não apenas perto da eleição. Sim. Mas para isso você precisa ter instrumentos, você precisa ter vontade, você precisa ter estratégia para integrar. A gente tem, por exemplo, no mandato hoje, uma rede de voluntariado. Nossa rede de voluntariado tem 100 pessoas. Voluntariado. Falar em voluntário, lhe cortando rapidinho, eu estava vendo um negócio e eu ia lhe perguntar e esqueci. Você, quando assumiu o mandato, você fez um concurso para poder as pessoas estar trabalhando lá? Como foi isso? Foi um concurso, uma chamada pública. A gente contratou algumas pessoas, não foi um gabinete inteiro, mas das vagas que a gente abriu 6 vagas. A gente já tem, se eu não me engano, 4 pessoas conosco. Sempre tem essa mudança de pessoas que saem. Então tem gente que está, a nossa designer, a pessoa que cuida dos dados, uma galera que está com a gente ainda. Porque uma parte, naturalmente, é a gente da sua confiança, que já trabalha com você, que já está na sua equipe, e que você escolhe. E outra parte, você precisa de gente qualificada para áreas específicas. Sim. Entendeu? Eu poderia tentar encaixar alguém também, mas eu fiz essa opção e deu muito certo, assim. Gente muito boa está com a gente e contribuindo bastante. Mas estava falando da rede de voluntariado. A gente tem uma rede que chama Rede de Embaixadores, que quando eu fui candidato, quando eu lancei minha pré-candidatura, a gente lançou a chamada para voluntariado para a campanha. Em 24 horas foram 140 inscrições. Então foi uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, política, né, e tal. Verdade. E hoje a gente tem uma rede de embaixadores, que é uma galera voluntária, que não é da política. Mas são pessoas ligadas ao meio ambiente? Todo tipo de pessoas. A maior parte gosta da questão ambiental, porque a nossa pauta é essa. Se identifica, né? A maior parte é essa. Sim. Mas tem todo tipo de gente, todo perfil. Tem gente mais velha, mais jovem, tem gente, né, de bairro popular, de bairro rico, enfim, tem de tudo. E essa galera a gente se reúne assim, com uma certa frequência, conversa de política e faz atividades de rua, de horta, plantio, enfim, vai ter agora a Flipelô, que a gente tem um stand da sustentabilidade, a gente faz lá uma atividade durante todos os dias da Flipelô de meio ambiente, vai ter batalha de rap, vai ter distribuição de muda, vai ter sarau,
Então essas pessoas sempre participam de forma voluntária dessas atividades. Então é uma forma que a gente encontra, inclusive, de engajar, de mobilizar pessoas fora do ano eleitoral, de uma maneira que elas entendam que cidadania é além de eleição. É uma questão, é uma questão muito importante, né? Essa questão da cidadania. Inclusive, na minha época de escola, eu fui ensinado a ser cidadão e não ser adestrado a passar no vestibular. E isso é uma das grandes críticas que eu faço à atual educação, né? Seja municipal, do governo estadual ou federal. André, existe alguma campanha de conscientização, existe algum projeto que você faça de conscientização a não... as pessoas não jogarem lixo nas ruas, a não jogar entulho nas ruas, que tenham essa consciência ambiental? Nas redes sociais a gente faz algum trabalho com isso, desse nas comunidades, eu falo? Nas redes, a gente trabalha com as redes, né? Então nas redes a gente sempre produz conteúdo e direciona para os locais que a gente quer trabalhar. Óbvio que a gente não trabalha na cidade toda, a gente tem algumas mensagens que são gerais, genéricas e tal, mas quando a gente, por exemplo, lá em Estela Maris, que é o bairro onde eu moro, dos meus principais redutos eleitorais, a gente tem vários pontos viciados, a gente produz material, fala do ponto do ecoponto no Abaeté para que eles possam levar. Então a gente trabalha com isso sim. E também pede para que ela empurre, né? Entre e trabalhe com esse assunto. Maravilha, meu povo. Infelizmente, tinha assunto aqui para 3 horas de programa hoje. Chegou a hora ruim. Chegou o pior momento do programa. Já tem mais de uma hora. Já né? tem mais. Tem mais de Eu uma vejo o hora. Rafael. Os meninos Só tô olhando vendo pra gente, só tô vendo o Rafael. Rafael. Eu finjo que eu nem vejo ele, ó. Eu também. Eu fiz, não. Faz assim, né, Paulo? Não vi, não. E aí, Cícera, mais alguma pergunta? Não, só quero que você conclua dizendo qual é a Salvador que você deseja para os seus filhos, qual é a Salvador que você vislumbra para daqui a muito pouco tempo. Mas daqui a muito pouco tempo. Pouco tempo, eu pouco gostaria, tempo. Mas vai ser difícil, né, Cícera? Mas Vamos pensar positivo, vamos ter uma esperança. Salvador mais igualitária, menos desigual, né? Porque se ela for menos desigual, o resto tudo se resolve. Porque a igualdade, a desigualdade social, econômica, racial e etc, de gênero, elas são as raízes dos nossos problemas. Então, se a gente conseguir resolver esse problema, a gente está resolvendo o resto. Ali Mesquita. Não, pra mim tá tranquilo. Tá Eu só bom, vou. leve. Eu Leve, peguei eu ia leve, eu só falar, tô. Esse é problema de memória, esse é problema de Eu memória só ajudou, Não, viu? eu ia falar um negócio da Orla de Salvador, só que eu vou deixar pra Fale, depois. Pode falar? Ele gosta, tá vendo? Ele gosta É, da resenha. existe um problema muito sério, que é a questão da Orla de Salvador. A Prefeitura de Salvador, desde de ACM Neto, fez algumas intervenções baseadas numa determinação do juiz, que mandou derrubar as barracas, mas não há, na verdade, um projeto de requalificação para que haja o retorno das pessoas às praias. Porque as pessoas iam às praias porque tinham as barracas de praia, porque tinham, né, uma estrutura. E hoje em dia você vai nas praias, por exemplo, se você for em Itapuã, Piatã, algumas praias populares, as pessoas montam suas estruturas ali e servem, né, de qualquer forma. Existe dentro da prefeitura ou existe dentro da Câmara de Vereadores um projeto realmente de requalificação da orla para que esse povo volte aí às praias? Porque as pessoas vão na praia de forma qualificada, porque elas já estão, né? Não vão não, porque você pega Laudo de Freitas... Você fala frequentador. Sim, você pega Laudo de Freitas, você pega Camaçari, as praias, tudo lotado a final de semana, porque as pessoas não têm, né? Não tem mais. Não depois, vão pra praia, vão pro bar. Hã? Mas a pessoa não vai pra praia, vai pro bar. Não, mas é de estrutura. É a estrutura, né? Aí Sim. você tira... Ô Paulo, quando você tira uma barraca de praia, você demite pessoas. Muitas Mas pessoas quando ficaram... Mas quando você muitas coloca pessoas um bar ficaram na desempregadas. areia, você tira um espaço de praia. Não, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitos barraqueiros, né, tiveram seu negócio tirados, né, baianas de Acarajé que perderam seus locais de trabalho também. A questão aí... E assim, existe um problema complexo, tanto ambiental quanto de organizacional da Prefeitura de Salvador, que não retornou. E é uma coisa, você é radical porque você gosta de uma praia de uma forma. Exatamente. Mas as pessoas que frequentavam a praia de Salvador, se você pegar ou você vai pro bar ou você vai pra praia, rapaz. Se você pegar de 2000 a 2010, se você pegar um vídeo até de antes, as pessoas iam àquilo ali.
Eu sou nascido e criado. Eu nasci em Itapuã, morei anos em Patamares e era de sexta a domingo, aquilo ali era uma aglomeração. Era cheio mesmo. E se você pegar de Boca do Rio até lá embaixo, era tudo cheio, porque as pessoas iam à praia, né? As pessoas não subiam o litoral para não ir à praia. E isso é um problema crônico, principalmente uma cidade que trabalha com turismo, precisa resolver essa situação. O que eu vejo é o seguinte, tem duas questões aí. A primeira questão é, de fato, é legal que se citou do juiz lá, o Dávila, que orientou, de acordo com a interpretação dele, de que não poderia ter nenhuma construção de alvenaria na areia, né, naqueles trechos ali. Então precisou, demorou, foi antes até de Assemineto, né? Foi com o João Henrique ainda. Foi João Henrique. E o segundo ponto é um ponto, de fato, de infraestrutura. Os barraqueiros, eles continuam na praia. Talvez não com essa estrutura, mas se você for em qualquer praia, os barraqueiros estão lá. Está muito pouco. Só que eles não estão com a estrutura. A Prefeitura de Salvador, depois, construiu algumas barracas na praia, onde é permitido, né? Algumas barracas você vai ter em Piatã, você vai ter em Itapuã, não na areia, né? Você vai ter em Estelamares. Não na areia mais. Isso, em cima, na parte de cima. Na areia você não vai conseguir construir. Não é na areia, não há um projeto realmente, por exemplo, se você for no Rio de Janeiro ali, a orla toda você tem barraca. Sim. Você tem estrutura, se você for em Aracaju, mas na você foi em Maceió. No Rio você também, boa parte das barracas que ficam na areia ficam com você todos. foi em Maceió, se você foi em Aracaju, se você for em Fortaleza, todas essas cidades do Nordeste, né, João Pessoa, você vai ver que existe uma estrutura de praia que não necessariamente é de areia, é em cima. Né? E no Rio você tem os dois. Né? E no Rio de Janeiro existe uma estrutura de praia, porém não existe uma estrutura de praia como é daqui. As pessoas vendem algumas coisas já pré-prontas, mas não aqui. Aqui, ou vejo qualquer coisa na praia. É uma barraca de praia adaptada na praia. Né? Então, assim, existe um problema muito sério que a Prefeitura de Salvador e até a Câmara de Vereadores precisa agir e cobrar ao prefeito Bruno Reis isso. E é um problema crônico porque trata não só do turismo, mas também dos baianos que no dia de sábado e domingo querem tomar sua cerveja, um local de qualidade, né? Numa barraca de praia. Eu particularmente defendo que Salvador tenha todas as praias bandeira azul, que é uma certificação internacional de sustentabilidade que inclui tudo isso. Inclui serviço, inclui qualidade ambiental, qualidade enfim, econômica, enfim, tudo que de alguma maneira para a experiência do usuário da praia seja uma boa experiência. O Bandeira Azul são 32 critérios. Hoje só Porto da Barra tem, né? Não, hoje você tem na Ilha dos Frades, só Ilha dos Frades, Ponta de Nossa Senhora e teve uma outra. Qual foi a outra, gente? Não foi em... Agora aqui em Camaçari, acho que botaram em Guaraju, se não me engano. Eu defendo que ali no Prefeitinho, pro lado do lado, acho que tem. Mas é um ponto fundamental e eu vou trabalhar um pouco com isso também, viu? Você, de fato, merece a atenção da gente. Mas eu sou mais da onda de... Mas aí não é o seu querer. Aí não é o seu querer. Eu acho, mas eu acho que entenda. Aí mas não é o querer dele. A praia é democrática. Praia é um ambiente natural. Certo? Praia é um ambiente natural. Praia, a gente esquece que praia é um ambiente, em tese, selvagem. Muitas vezes... Algumas barracas são construídas e você cria problemas seríssimos para aquela praia, como erosão, né, de sistemas dunares, que depois vão gerar problemas de redução, inclusive, da área de areia. Então, todo projeto que for pensado para a praia de Salvador, seja em cima, seja embaixo, seja do lado, seja do outro, precisa entender que a praia é uma área natural. Porque se não entender isso, a gente vai simplesmente... destruir o pouco que ainda resta. Porque Salvador tem pouco. Claro. Mas aí eu volto numa situação que é a questão da fiscalização. E no ordenamento do uso do tem solo. fiscalização para tudo. Sim, o problema todo é esse. Né? Já não é comigo. Para cada cidadão tem que ter um fiscal. Aí é difícil. Né? Então, povo, ficamos por aqui com essa... Ele pediu treta. Ari cria problema logo no final do programa. Mas ficamos por aqui. Até a próxima. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, André. Tchau, valeu. Deixa eu ver barraca.